Bom dia, pessoal. Andei dando uma olhada nas últimas atividades que vocês tiveram. Eu vi que vocês tiveram uma revisão da unidade 5, né? Então, eu vou partir da unidade 6, do sistema nervoso. Eu vi também que tem um vídeo lá. Então, eu vou partir da unidade 6, tá? Da apostila de vocês, que é a partir da página 26. E a gente vai começar falando sobre o sistema nervoso e endócrino. Inicialmente, sistema nervoso e, dando consequência, sistema endócrino. Então, já estou com o slide aqui para a apresentação da aula de hoje. Então, a gente vai partir desse ponto, tá? Oitavo ano. Sistema nervoso e endócrino, página 26 da apostila de vocês. A gente tem uma pequena introdução do sistema nervoso, tá? Esse sistema nervoso, ele é dividido, na verdade, ele tem duas divisões, ele é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Eu coloquei a sigla entre parênteses do SNC e SNP, porque quando vocês se depararem em qualquer livro, em qualquer pesquisa com essa sigla, vocês vão saber que são referentes ao sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, tá? Então, inicialmente, a gente vai começar falando sobre o sistema nervoso central. Quando a gente fala sistema nervoso central, a gente está falando sobre toda essa região da cabeça, tá? Toda essa principal região. Ela é a região central, porque é como se fosse uma antena, tá? É como se essa região, ela pegasse, ela tivesse sempre antenada, pegando informações do meio externo e trazendo para o meio interno. Então, o sistema nervoso central é constituído por esta região, tá? Quando a gente fala dessa região do sistema nervoso central, a gente fala de percepção de estímulo, de comando e de resposta. O que é esse estímulo, comando e resposta? Primeiramente, a gente tem no sistema nervoso central células específicas, que são os neurônios, a gente vai ver sobre eles, e esses neurônios, eles são responsáveis por essa percepção de estímulo. O que são essas percepções de estímulo? Isso pode falar, abrange várias questões dentro do nosso organismo, como, por exemplo, percepção de estímulo. Pode ser um estímulo para produzir alguma enzima, para produzir algum hormônio, para produzir alguma substância específica em alguma determinada região do nosso corpo. Então, quando a gente fala de estímulo, fica uma coisa muito ampla. Esse estímulo pode ser para qualquer coisa, pode ser um estímulo para ação, para uma movimentação. Então, fica bem ampla essa questão de estímulo. E isso tudo parte do sistema nervoso central, né? Por exemplo, eu quero levantar da minha cadeira e quero andar até a porta do meu quarto. Eu vou estar pensando isso, né? O meu sistema nervoso central, ele vai estar mandando essa ação para o meu corpo para que eu consiga executar ela. Então, são através de vários estímulos que essas ações, essas movimentações, tanto internas quanto externas, elas possam acontecer, possam estar ocorrendo. O comando é justamente essa questão que eu acabei de falar, de me comandar, né? Esse comando, na verdade, ele tem uma divisão também, tem coisas que eu consigo comandar e tem coisas que eu não consigo, como, por exemplo, eu consigo comandar as minhas ações, né? Se eu quiser levantar a minha cadeira agora e chutar a parede, eu vou mandar esse comando para o meu corpo e ele vai estar executando. Agora, não tem como eu mandar no meu coração, por exemplo, coração, para de bater agora. Ele não vai me obedecer. Então, nós temos aí essa diferenciação que a gente vai entender já já por que isso acontece e por que tem coisas que a gente consegue comandar e coisas que a gente não consegue comandar, né? Os nossos órgãos, por exemplo, a gente não consegue mandar ele parar de funcionar e ele vai parar. Não é assim, mas as nossas ações motoras, a gente tem uma certa predominância sobre ele. Claro que em alguns fatores isso pode não acontecer, tá? E as respostas é justamente quando eu consigo executar uma ação, né? Eu mando um estímulo e um comando para o meu corpo e ele obedece, né? Então, eu mandei ele, eu pensei em levantar da cadeira, em sair correndo, em andar de bicicleta, e o meu corpo ele vai ter uma resposta, ele vai retribuir, ele vai fazer aquilo que eu estou querendo, né? Esse sistema nervoso central, ele é formado pela medula espinhal, pelo encéfalo,
que é constituído por cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Então, aqui nessa imagem, a gente tem toda a constituição do sistema nervoso central, tá? A gente tem a medula espinhal, que está aqui nessa região. Essa aqui, partezinha vermelha, azul, verde, amarela, isso tudo aqui é a medula espinal, tá? Ela parte do sistema nervoso central. E o sistema nervoso central, ele é constituído de cérebro, que é essa parte rugosa. Aqui a gente está vendo somente um hemisfério, ele é dividido em hemisfério direito e esquerdo. Aqui a gente está tendo apenas a visualização de um deles. É como se o cérebro fosse inteiro e ele tivesse cortado ao meio. A gente está visualizando ele ao meio, tá? Aqui nessa região central, a gente tem o corpo caloso, que é uma estrutura mais dura. Aqui no meio nós temos umas glândulas que ajudam na produção de hormônios e de inúmeros outros fatores do nosso organismo, mas não fazem parte aqui dentro dessa questão, tá? Então, nós temos o cérebro, que é a parte rugosa. Nós temos o cerebelo, que fica na região de trás da cabeça. Esse cerebelo tem muita relação com a questão de equilíbrio, tá? Tem uma relação também com a visão, mas principalmente de equilíbrio. Vocês já devem ter visto em seriados, em jogos de videogame, em filmes de ação, seja lá do que for, quando uma pessoa leva uma pancada nessa região da cabeça, ela perde a noção, né? Ela sai fora de si, ela perde a consciência. E isso tem a ver com essa relação de equilíbrio, né? A pancada que a pessoa leva é tão forte nessa região que ela perde a noção, ela perde o equilíbrio, ela perde o sentido dela. E, por fim, nós temos o tronco encefálico, que é toda essa constituição aqui, que sai do sistema nervoso central e que divide aqui, que comanda, começa a ir para o sistema nervoso periférico, que a gente vai ver em breve. Em breve, bem breve mesmo, porque a gente já chegou nele, tá? O sistema nervoso periférico, ele é essa região aqui, ó. A gente tem aqui bem nítido na imagem, no desenho, a região do sistema nervoso central, que é o que a gente acabou de ver do encéfalo e da medula, e a gente parte desse central para o periférico, que, olha só, é bem centralizado aqui na nossa coluna, nas nossas vértebras da coluna, tá vendo? E partindo dessa centralização, nós temos aqui alguns nervos, gânglios nervosos que a gente fala, que é o que acontece? É quando o cérebro ele manda a informação para todo o nosso corpo, né? Espalha essa informação, movimentação principalmente. Então, os neurônios eles não atuam somente aqui no cérebro, eles mandam essa informação para toda a região do corpo, tá? Esses gânglios, além de constituírem toda essa região do corpo aqui, elas também constituem alguma região da nossa face, do nosso rosto, tá? Aqui está dizendo que é formado pelas vias que conduzem estímulo ao sistema nervoso central ou que levam as ordens do sistema nervoso central aos demais órgãos do corpo. É exatamente isso. Um trabalha com o outro. O sistema nervoso trabalha com o sistema nervoso central trabalha com o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, ele pensa, ele manda o comando, ele manda o estímulo, ele manda uma ação, e isso é enviado através do sistema nervoso periférico para toda a região do nosso corpo, inclusive também os nossos órgãos, tá? Possui nervos cranianos e espinhais, gânglios e terminações nervosas. São essas constituições aqui está bem separadinho, olha, a medula espinhal, ou espinal, né, tanto faz, que é da parte do sistema nervoso central. Dele, em seguida, a gente tem o periférico junto com os gânglios espinhais aqui, com as terminações nervosas, e também nós temos as terminações nervosas aqui do rosto. Quando a gente tem uma alergia, alguma coisa, essa região aqui ela fica muito irritada também por conta dessa relação que ocorre com essa região nervosa do nosso corpo, tá? Então, a gente tem sistema nervoso central junto com o sistema nervoso periférico, ambos trabalhando juntos. O sistema nervoso, gente, ele integra, como a gente já viu, os estímulos do corpo, né? Justamente com a questão do central. Aqui ficou bem diferente também. Aqui é o central
e aqui nós temos as células específicas desse sistema nervoso, tá? Esses estímulos, eles partem daqui do central para o periférico e vai para todo o nosso corpo. Ele coordena as funções e ações do nosso corpo, como já foi dito. A unidade funcional e estrutural do sistema nervoso é o neurônio. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que as células específicas do sistema nervoso são os neurônios. Independente se é periférico ou se é central, as células que atuam nesse sistema são os neurônios. Assim como no sistema urinário, nós temos células específicas do sistema urinário, como os néfrons, que ajudam, né, na filtração da urina ali, no processo da formação da urina. Então, aqui no sistema nervoso, nós temos os neurônios, tá? Aqui a gente tem bem especificadozinho que ela é uma célula especializada na transmissão de estímulos recebidos do ambiente. Uma coisa importante que a gente tem que saber é que esse estímulo que vem do ambiente, que essa questão ambiental do ambiente, do local onde você se encontra, influencia totalmente no seu organismo interno, tá? Por exemplo, se você está em um ambiente que é super agradável para você, em uma festa, jogando futebol, jogando videogame, alguma coisa muito confortável, você vai se sentir muito bem. Então, essa sensação do ambiente vai fazer com que você se sinta bem internamente, não só o sistema nervoso, como todos os seus sistemas do organismo, eles vão estar funcionando perfeitamente. Agora, quando você está em um ambiente que você não se sente bem, que você não se sente agradável, esses estímulos que vão ser propagados para o seu corpo através desse ambiente que você está aqui não é legal, eles não vão ser bons também, eles não vão ser legais, tá? Então, essa questão ambiental também influencia. É como eu costumo falar, a gente tem o sistema nervoso central, né, que é uma antena e ele capta tudo do ambiente. E essa captação que ocorre, ela pode ser boa e pode ser ruim, tá? Então, essa questão ambiental influencia aí no funcionamento de todo o nosso organismo, tá? Aqui a gente tem um neurônio, tá? A gente tem um neurônio sem gominho e tem sem gominho e um neurônio com gominho. Esses gominhos aqui, eles são denominados de bainha de mielina ou cápsula de mielina, tanto faz, depende. O importante é saber que é constituído de mielina, tá? Quando o neurônio, ele não tem esses gominhos aqui, o potencial elétrico dele fica lento, tá? Ou nem ocorre. A gente consegue ver visivelmente aqui o potencial elétrico passando, olha só, no sem gominho, e ele nem chega da metade para o final, ele para bem no início. Diferentemente desse neurônio que tem todas as bainhas de mielina e que o potencial elétrico está agitadíssimo, tá? Andando de um lado para o outro, tá? A gente tem aqui o neurônio como se essa fosse a cabeça dele, né? Aqui dentro a gente tem um núcleo, a gente tem um corpo celular que é essa cabeça, essas estruturas espetadinhas em volta, como se fosse um cabelo arrepiado, são denominadas de dendritos, tá? Essa cauda sem bainha de mielina é chamada de axônio. O potencial de ação do neurônio, ele sempre vai partir da cabeça para a cauda, da cabeça para a cauda. Quando ele chega aqui nessa cauda, essa cauda vai se conectar aqui na cabeça de outro neurônio e o potencial vai indo. Chegou aqui, isso daqui vai conectar na cabeça de outro neurônio e assim os potenciais elétricos eles vão acontecendo a todo momento, eles vão trocando de neurônio por neurônio. Até porque a gente tem bilhões de neurônios dentro da gente, tá? Não é um, não é dois, não são três, são inúmeros neurônios trabalhando a todo momento, fazendo potencial elétrico a todo momento, tá? Aqui a gente tem bem especificado, olha só, mostrando a bainha de mielina, olha só, como o potencial elétrico passa rapidamente, olha, vem da cabeça, ó, o potencial elétrico vem da cabeça, passa por todo o corpo, bainha de mielina que facilita essa passagem de potencial elétrico. Não tem bainha? Olha como é que fica lento, tá? Então, total influência aí. Aqui a gente tem várias redes de neurônios, olha só, inúmeros neurônios com potencial elétrico passando de um para o outro a todo momento, tá? Aqui a gente tem que as informações captadas por
por órgãos e mecanismos internos do corpo estimulam o neurônio a produzir impulsos nervosos, acionando o sistema nervoso, tornando-o capaz de elaborar respostas a esses estímulos. Então, é o que a gente já falou anteriormente, tá? A gente tem um impulso nervoso, a gente tem um estímulo, e esse estímulo faz com que ocorram as coisas. Podem ser algumas substâncias produzidas internamente, pode ser alguma ação, algum movimento, e por aí vai, tá? Dentro do sistema nervoso, como a gente já viu, do periférico e tudo mais, e dentro dessa questão de neurônio, a gente precisa também saber que existem 3 tipos de neurônios, tá? A formação dele não vai mudar, vai ter sempre um núcleo, né? Vai ter sempre o corpo celular aqui, esse núcleozinho, o corpo celular em volta. Vai ter os dendritos, que aqui é a cabeça, como eu disse para vocês, vai ter o axônio, né? O potencial elétrico vem sempre daqui da cabeça, do núcleo e do corpo celular para o final, tá? Aqui a gente tem um dendrito sem bainha de mielina, só para vocês entenderem que essa parte interna é o axônio, e esse axônio é envolvido pelas cápsulas de mielina, olha só, tá vendo? Tá bem aqui especificadozinho. Se não tiver esses gominhos, o potencial elétrico vai passar com dificuldade, ou nem vai passar, nem vai acontecer, na verdade, tá? A gente tem aqui as nomeações da estrutura do neurônio, e aqui embaixo a gente tem as funções dele, tá? Então, primeiro aqui, nós temos o axônio. Cadê o axônio? É essa estruturazinha aqui, essa linha, é a caudinha do neurônio, né? A gente tem aqui que é o prolongamento do neurônio que conduz o impulso nervoso. E esse impulso nervoso precisa ter bainha de mielina, tá? A bainha de mielina, que são esses nódulozinhos aqui, as cápsulazinhas, ela é uma camada fosfolipídica. Por que fosfolipídica? Lipídica de gordura também, né? E isso daqui facilita muito para a passagem de potencial elétrico. É o que sempre facilita. Envolve o axônio atuando como isolante elétrico que aumenta o impulso nervoso, como já foi dito para vocês. Nós temos o corpo celular. O que é o corpo celular? Aqui a gente tem um núcleo, em volta aqui a gente tem essa estrutura que é o corpo celular, tá? Esse corpo celular é a região de onde saem os dendritos e onde se concentra o núcleo celular e a maioria das organelas. Aqui nessas organelas, por exemplo, nós temos a mitocôndria, que é um tipo de organela, que está totalmente relacionada à questão de energia, produção de energia, e que influencia aqui nesse potencial elétrico, tá? Nós temos o corpo celular, que é aqui em volta, como eu já disse, e os dendritos, que é o cabelo espetadinho, a cabeça, o núcleo, a cabeça e os cabelinhos espetadinhos. Esses cabelinhos espetadinhos, que são os dendritos, eles recebem o impulso nervoso de um neurônio e manda para outro. Então, é o que eu disse. A cabeça sempre recebe e a cauda sempre manda. Essa cauda vai estar ligada a outra cabeça e esse final vai estar ligado a outra cabeça e por aí vai indo essas redes neuronais aí, tá? E assim o impulso elétrico, o potencial de ação, ele vai acontecendo a todo momento. Além dos neurônios, que é o que a gente viu agora, toda a estrutura, né, com as subdivisões do neurônio, as partições do neurônio, nós temos alguns tipos de neurônios, tá? Como eu já disse também, eu disse que a gente tem 3 tipos de neurônios. Dentro desses 3 tipos de neurônios, nós temos o neurônio sensorial, tá? Que são responsáveis por levar a informação dos órgãos dos sentidos, ou seja, quando a gente fala de sentido, nós temos 5 sentidos. A gente aprende sempre sobre os 5 sentidos quando é bem pequenininho, seja na escola ou seja com os nossos pais, né? Ou com quem a gente vive. Ou seja, quando a gente fala de sentido, a gente fala dos olhos, da visão, né? No caso,
das orelhas, que é o ouvir, a gente fala da língua, que é o paladar, em sentir o gosto de alguma coisa, ou seja, uma questão sensorial. A gente fala da pele, porque com a pele a gente também tem sensibilidade, a gente consegue sentir as coisas, e o nariz, que é onde a gente consegue ter a percepção do cheiro, né? Um cheiro de comida, um cheiro de perfume, um cheiro ruim, seja lá do que for. Então, esse neurônio sensorial é responsável por essas funções. Ou seja, o próprio nome sensorial já diz, ele é responsável pelos nossos sensores, pelos nossos sentidos, que são esses 5, tá bom? Aqui mostra a imagem de como ocorrem esses sentidos, né? Sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, é uma junção dos dois. Aqui a gente tem um exemplo da questão sensorial de pôr a mão no fogo, né? Se a gente põe a mão no fogo, a gente obviamente vai sentir esse fogo queimando e a gente vai ter a nossa pele, que é sensível, ela vai ter essa percepção sensorial, né? Aqui tem uma vértebra, porque quando se trata dessa situação, igual um choque, que a gente leva o choque e tira a mão rapidamente, essa informação, ela não chega no sistema nervoso central. Como é muito rápida, ela chega somente aqui no sistema nervoso periférico, ela chega na coluna. Então, por isso a gente tem a percepção de tirar rapidamente a mão do fogo ou do choque, ou seja lá do que for. Nós temos os neurônios motores, que estão totalmente relacionados, o próprio nome também já deixa bem claro para que ele serve, para a questão motora. Quando a gente fala de uma questão motora, a gente está falando de movimentação, né? Aqui eu coloquei alguma relacionada à questão de ação do nosso corpo, coloquei alguns exemplos como sentar, correr, pular, andar, inúmeros outros fatores. Que tem a ligação do sistema nervoso central até as glândulas e os músculos, que é são todos aqueles gânglios nervosos, né? E a questão muscular que influencia totalmente na questão motora, tá bem? E por fim, que é o nosso terceiro neurônio, nós temos o neurônio associativo. Esse neurônio associativo, ele serve como uma ponte, como uma ligação entre o neurônio sensitivo e o neurônio motor. A imagem deixa bem esclarecidinho também como ele funciona, olha só, ele liga os neurônios sensitivos aos neurônios motores. Então, nós temos um neurônio sensorial, aqui embaixo nós temos o neurônio motor. Então, entre esse neurônio sensorial e o motor, nós temos uma ponte, uma ligação entre eles, que é esse neurônio associativo. Associativo justamente porque ele faz a associação do sensitivo ao motor, tá? Lembrando que a direção do estímulo do neurônio é sempre da cabeça, ou seja, dos dendritos, para o corpo celular. Os dendritos, corpo celular, axônio e assim vai indo, tá, gente? Não podemos esquecer disso. A gente fecha aqui agora nessas células glia, que está na página 27, tá, de vocês, da apostila de vocês. Essas células glia, elas são auxiliares, tá? Elas auxiliam os neurônios. Elas dão um apoio moral ali para os neurônios, tá? É como se os neurônios precisassem de um suplemento e elas estão ali para isso. Então, elas promovem essa sustentação neuronal. Elas fornecem, além de sustentar os neurônios, como que ela faz essa sustentação? Ela faz essa sustentação fornecendo oxigênio e nutrientes, assim como todo o nosso corpo precisa de oxigenação, né? Através das hemácias, dos glóbulos vermelhos, todo o nosso corpo precisa de oxigenação e de nutriente, por isso a gente tem que estar sempre se alimentando bem, bebendo muita água, comendo saudavelmente, porque nós precisamos de nutrientes, o nosso organismo precisa disso para poder trabalhar bem. Para estar sempre em homeostase, né? Não sei se vocês já aprenderam esse termo homeostase, mas quando a gente fala homeostase é quando o nosso corpo está em equilíbrio, é quando tudo está funcionando perfeitamente, entendeu? Então, para o nosso corpo estar nessa harmonia, a gente precisa ter uma alimentação boa. Essas células glia, nessa sustentação de promover, de fornecer oxigênio e nutriente, ela também remove patógenos e neurônios mortos. Então, o que acontece? Ela faz uma limpa no sistema nervoso. O que são patógenos? Patógenos pode ser algum vírus ou alguma bactéria que está tentando
adentrar a região do sistema nervoso e essas células glias, elas conseguem combater. É como se fosse um soldado de defesa do nosso organismo e combatesse esses patógenos, esses organismos que fazem mal para o sistema nervoso. E também elimina os neurônios mortos, assim como qualquer outra região do nosso corpo. Ficam com células velhas ou células mortas, elas precisam ser removidas. No caso do sistema nervoso, quem remove esses neurônios mortos, ou seja, que não são mais eficazes, que não funcionam mais, são essas células glia, tá? Eles ajudam na formação de mielina, que são os gominhos que ficam em volta, aqui ó, os gominhos, né? Que ficam aqui no axônio, então eles ajudam nessa formação da bainha de mielina e são importantes para a manutenção do equilíbrio. Então, quando eu falo de manutenção de equilíbrio, eu estou falando da homeostase, que é o equilíbrio geral do sistema nervoso aí, não só do sistema nervoso, como de todo o organismo, né? E ela ajuda também essas células glia, a gente dá essa denominação porque ela tem alguns nomes diferenciados. Então, aqui na imagem a gente tem um neurônio e nós temos as células glia. Essas células glia são o quê? A microglia, são os oligodendrócitos, são os astrócitos, tá? E esses três componentes de nomes diferenciados são, no geral, as células glia. São as células que auxiliam, que promovem a sustentação do neurônio. Tá bom, gente? Então, qualquer dúvida sobre alguma pronúncia, sobre alguma informação que vocês queiram saber sobre essa aula, vocês podem estar falando comigo, que eu vou estar respondendo, tá bem? E é isso. A gente fecha essa primeira parte aqui do sistema nervoso. É só uma introdução, a gente vai dar continuidade aos pouquinhos, tá bem? Tchau, tchau.